estar aqui nesse espaço. Agradeço a Rebeca, agradeço também a iniciativa da Anistia Internacional de estar pulando essa barreira no estado de São Paulo, esse estado conservador, racista e genocida, né, da nossa população pobre e negra periférica. Eu já digo assim, vamos abordar um pouco a situação dos arrastões. Eu também fiz vários. Quem fez quando era mais jovem? A gente estamos falando com meia idade, né, meio século de vida, né? Eu acredito que todos aqui na mesa têm meio século de vida, mas tá chegando. Se não tá chegando, porque não existe molecada aqui, né? Aqui nós estamos falando todos nós como adultos. Mas ali uma criminalização da pobreza, eu estava lá nesse dia, mas eu não fui pro arrastão junto com a molecada porque eu tinha horário de ônibus. Senão eu ia, porque eles são meus filhos, a gente tem que defender eles como eu defendo o meu, que foi assassinado por esse braço armado do Estado. A gente, quando coloca num patamar centralizado do racismo, o racismo é a centralização de tudo. Tudo. Toda a opressão que o Estado oferece para a população menos desfavorecida tem o racismo como protagonista. Depois do racismo veio o genocídio. A faxina étnica tanto do povo pobre como do povo negro. Aqui a gente tem no estado de São Paulo uma geografia diferente do Rio de Janeiro. Aqui basta ser pobre. Aqui basta ser pobre. Aqui se mata pobre dos olhos azuis, do pigmento branco, mas é favelado, é periférico. No estado de São Paulo. A maioria das mães, de maio de 2006, os filhos eram brancos. Mas eles não tinham uma conta bancária para virar os olhos e dizer que aquela polícia ia protegê-los. É um diferencial. A nossa geografia do nosso estado é essa. Nós mãe de maio, nós vivemos numa região que é uma região que existe grupo de extermínio denominado pelo próprio secretário de Segurança Pública como os ninjas da PM. Você escutar de um secretário de Segurança Pública esse nome é revoltante. E o secretário de Segurança Pública, geralmente no estado de São Paulo, é promotores. Que devia fazer o controle externo da polícia e não o faz. Que deveria acusar o Estado e não faz. Porque ele precisa de cargo comissionário. Em maio de 2006, no dia 26 de maio de 2006, depois da carnificina que o Estado fez perante a periferia e as favelas, o Fórum do Ministério Público da capital, ele parabenizou com mais de 58 carimbos a eficiência da polícia em restabelecer a ordem. Que ordem é essa? Indo para a periferia matar nossos filhos. Nós pagamos por uma guerra que não era nossa, porque foi uma guerra de acharque. São Paulo, sob acharque, foi selado pela Universidade de Harvard. E essas mães, mulheres, donas de casa, elas aprenderam a se virar nos 30. E quando o Átila fala que ele é invisível e vários chamam atenção, as mães de maio fizeram a mesma coisa. Quando eu caí numa depressão após o assassinato do meu filho, ele veio. Eu digo com maior certeza, não é a emocional de uma mãe. Ele veio, porque no dia seguinte eu vi o resíduo do que ficou como resposta dessa luta que eu travo até o dia de hoje. O meu filho deixou uma sentença para mim. E para mim,
é uma sentença de vida para mim poder continuar viva. Porque vocês não sabem o que é perder um filho. Somente para quem tinha o dever de dar segurança para esse jovem, que era meu filho, e que era mais de 600 jovens que foram assassinados no espaço de uma semana, e que muitos paulistanos talvez não reconheçam, não sabem nem o que significa Mãe de Maio. Não lembra nem o que foi os crimes de maio de 2006, porque foi abafado por uma Copa do Mundo de 2006, em julho. Enquanto todo mundo gritava gol, as lágrimas desciam, porque o hino nacional para nós não nos pertence como Mãe de Maio. Nós aprendemos a se virar nos 30 para poder travar essa luta junto a uma justiça que a gente nunca alcançamos. E quando o Átila fala que um bando chama mais atenção, foi o que nós fizemos. Uma andorinha só, como eu, jamais chamaria uma atenção, mas ela acordou um bando. Uma andorinha só não faz verão, mas ela acorda um bando, como nós acordamos. Nós acordamos um bando de ter uma outra reflexão, que quem morreu não foi integrante do PCC, como fomos criminalizados. E mesmo que fosse, não existe pena de morte no Brasil. E foi decretada. A pena de morte explícita no estado de São Paulo, ela foi decretada em 2006, em maio de 2006. E ela vive na prática até o dia de hoje. Senão, a gente não via um secretário de Segurança Pública selando ninja da PM. Ele ainda achou, não foi ninja da polícia, ninja da PM. Ele se declarou na Baixada Santista. Dia 7 de agosto de 2010. Onde ia acontecer o segundo crime de maio continuado. Onde mataram mais de 26 meninos num dia só. No dia 21 de abril. Que é o dia do policial. É o dia do patrono da Polícia Militar e é o dia do São Jorge Guerreiro. Que é o patrono deles. Eles ainda conseguiram. Mas a relação dos nomes era de 50 meninos para ser assassinado. Foi a relação que passou até no Fantástico. Né? Deu até o Fantástico abordou isso aí. E você vê que a gente vê uma criminalização desses meninos, que sempre eles são suspeitos, eles procuram pelo em ovos, dizendo que o menino tem passagem pela polícia, que isso aí, como legitimar quem tem passagem na polícia, tem que ter pena de morte garantida. É assustador eu como mãe, é assustador eu como uma militante, de ver que nós, Mãe de Maio, não conseguimos ainda barrar as metralhadoras da nossa periferia. Porque existe um sistema que foi produzido para nos oprimir, para não alcançar a justiça de forma alguma. Talvez a nossa justiça ela só bate na porta das mães de maio e das mães dos maio, dos 365 dias do ano, à base de danos morais. Mas a gente não avança 1 milímetro nos crimes. Os nossos filhos, quem matou nossos filhos não foi ET. Que veio, matou e foi embora. Ele tem nome, sobrenome e residência fixa e local de trabalho. Eles são identificados. Mas também o Brasil, ele aderiu para o desenvolvimento e o extermínio do povo. Pobre, preto, periférico. Isso eu quero que todos saibam. Eu aprendi num curso de Direitos Humanos. Ele aceitou o extermínio. Não é à toa que vive um silêncio sepulcral. Se hoje a gente existe e a gente tem essa visão pelo resto do país e que existe Mãe de Maio e no mundo que nossa luta nós globalizamos, é porque o trabalho feito no começo de 2007 pela Anistia Internacional, que não existia nem escritório no Brasil. O escritório foi muito pleiteado, nós pleiteamos, os movimentos sociais pleitearam. Porque os membros da Anistia Internacional, eles vinham no Brasil quando tinha alguma coisa pegando, e geralmente eles vieram no primeiro ano que estava completando o maio, um ano dos crimes de maio. Quando o time veio com uma equipe, entrou mudo e saiu mudo, porque os próprios organizadores, eles blindaram as Mães de Maio de aparecer os rostos das mães.
Nós não devemos nada para a polícia. Nós não devemos nada para o Estado. Por que blindar nossa fisionomia? A gente não jamais, mãe de Maio, poderia aderir a essa cultura do medo. Nunca. Eu tinha uma missão. E eu tinha que dar força para essas mulheres, como eu dou até o dia de hoje, a nível nacional e talvez até a nível internacional. Mas eu digo mais. O que está acontecendo não é só o genocídio da população pobre e negra periférica, mas também de toda a sua família. Eu estou falando de mulheres, nós já perdemos 3 mães de Maio. Como nós perdemos as nossas pioneiras no Brasil, de lutadoras, que enfrentou também esse estado, as mães de Acari. O trabalho que nós fizemos dentro de Acari não foi um trabalho à toa para nós. Nós paramos linha vermelha, linha amarela. Nós saímos daqui para fazer esse trabalho lá para poder essas mães que não tenham os seus filhos, os corpos dos seus filhos não apareceram, mas elas tiveram dignidade, nem todas. Mas elas conseguiram, algumas, a ter um pedaço de papel, mas significando que os filhos dela estavam mortos, atestado de óbito. A Marilene, a que morreu em 2012, era uma das guerreiras, foi que quando ela soube, ela foi se deprimindo até que ela faleceu. Mas nós soubemos agora, nos 25 anos das mães de Acari, que ela não conseguiu ainda o atestado de óbito, porque tem um trâmite. É um papel. Talvez é esse mesmo papel que minha mãe espera para fechar os olhos, com 89 anos. Que eu sou uma irmã de Amarildo. Então a cultura já vem lá atrás do desaparecimento forçado e do extermínio da população pobre e negra periférica. E meu irmão era branco, mas ele era pobre. Meu filho era negro. Ele recebeu a sentença de morte na mesma hora que ele foi abordado, porque ele desobedeceu a ordem. O toque de recolher do dia 15 de maio de 2006 foi da polícia que parou esse estado. Ninguém reclamou. Todo mundo foi para casa. Foi o toque de recolher que foi dado, foi um toque de guerra que o Estado deu para que a população não visse o que eles fizeram no dia 15 de maio, que foi o dia que mais matou. Foi o dia que matou meu filho, foi o dia que matou uma grávida de 9 meses, na véspera de ter um filho. E esse filho dela, a Bianca, que era uma mulher, não foi contabilizado pelo Estado, porque houve só um enterro, não houve 2. Essa mãe, ela enterrou a filha e a neta, fazendo um enterro só, para economizar, porque não tinha dinheiro para pagar o outro velório, o outro enterro. E foi também, ela foi muito hostilizada dentro dos MLs. Então a gente temos, além da gente perder o filho, a gente são humilhada. E quando não vê o toque de recolher, para a gente se recolher, para a gente não ficar conversando com o vizinho, como está acontecendo em Osasco. Porque as famílias, elas estão sendo humilhadas. A polícia passa e diz, vai para dentro, isso, aquilo, aquilo outro. O que está faltando para nós periféricos se levantar? O que está faltando? Está faltando o quê? Esperar uma mãe de Maio morrer? Ou uma outra mãe dos Maio? Para dizer que elas são eternas? Ou então para ficar chorando em cima da tampa do caixão? Ou então para estar pedindo justiça? Por que não se une para prevenir? E gritar que a revolução chegou com o povo na rua? Ordeiro. Não se dividir como nós estamos se dividindo. E deixando uma carta branca para matar, uma carta branca para oprimir, uma carta branca para torturar, uma carta branca para aprisionar essa população que não tem direito nem à educação, nem a uma moradia digna e nem uma saúde de qualidade. Porque o nosso país e os nossos estados, eles são terroristas em tudo que é forma. Nós não temos direito, nós não temos dever. E chegou a hora da gente dar um basta desse conformismo. Não é ir como foram em julho, andar, passear na Avenida Paulista como se passeasse com um cachorrinho.
fazendo passeio com cachorrinho, como a gente vimos. Muitos que não sabia nem pegar o microfone e responder o que estava fazendo nas ruas. Acho que tem um basta nisso. As mães já passou a paciência das mães esgotaram. A gente não aguenta mais ver mães perder os filhos com câncer. Essa é a doença das mães. Elas perdem os filhos e o câncer ataca nas partes reprodutoras. Quando não ataca totalmente, que mata, elas são mutiladas. A gente tem 3 mães de Maio que já arrancou tudo. As trompas, o útero e o ovário. É dessas mulheres que vocês têm que pensar. E muitas vezes nós encaramos essa rua, que é onde vai ter a revolução verdadeiramente, sem bandeira partidária. Eu tenho que tocar nesse assunto, siglas partidárias, porque é elas que estão brigando pelo poder e dando as costas para os homicídios, dando as costas para os aprisionamentos, dando as costas para a tortura. Porque se não tivesse essa guerra partidária, com certeza a gente já tinha alcançado essa revolução. Está tão difícil da gente alcançar. Essa revolução, ela é junto com a justiça. E quando a gente tem um judiciário, que é necessário a desmilitarização, com a desmilitarização do judiciário. Essa desmilitarização é necessária. É um grito periférico. Porque não adianta de todo mundo ficar preocupado com o golpe. O golpe já foi dado dentro das periferias e das favelas e ninguém enxerga. Que a gente vivemos numa ditadura continuada, onde essas mães também são invisíveis. Essas mães são invisíveis. Nossos filhos são executados. E ninguém quer nem saber quem é essas mulheres. Quem é essas mulheres? Quem dá o ombro amigo é uma outra mulher que perdeu. Porque muitas vezes ninguém quer nem saber da história. A gente está contando, entra pelo ouvido e sai pelo outro. A gente está aqui com uma defensora que muitas vezes ela se sente impotente. Dentro do núcleo que ela trabalha, dentro da defensoria pública. Porque a gente também tem que democratizar a defensoria pública. Porque estão tentando hierarquizar a nossa defensoria pública do estado de São Paulo. A gente exigimos da defensoria, em dezembro do ano passado, que a gente queremos assistente de acusação. Para poder a gente tentar acabar com essa impunidade. Porque a defensoria, ela não tem perna para acompanhar os inquéritos policiais. Quando a gente dá fé, as mães, os familiares, tá arquivado. Aí vamos entrar com danos morais, porque a carne preta é a carne mais barata do mercado. Vamos dar um engolgo nessas mães, que elas vão ficar quietas, porque a miséria fala mais alto. Mas a miséria da Débora, mãe de Maio, ela nunca vai falar mais alto. Que é o sangue e o corpo do meu filho retirado do seio da minha família, ele não tem preço. Ele não tem sigla partidária. Jamais. Ele tem uma luta que vai ser pro túmulo. E eu queria saber, esses estudantes, esses acadêmicos, por que não faz uma pesquisa? Que eles gostam muito de pesquisa. Vá fazer uma pesquisa para saber por que essas mulheres morrem de câncer. Dá esse laudo. Eu queria ver, eu faço esse desafio. Porque é muito fácil correr atrás de mães para poder estar relembrando a morte dos seus filhos e a situação que elas vivem, fazendo seus TCC, suas teses. E colocando uma fitinha no diploma vazio, entregue pelas academias. Os estudantes deveriam, para poder a gente fazer uma transformação verdadeiramente, é exigir das academias acabar com o conservadorismo e colocar os estudantes no gueto para saber o que se passa, para poder a gente fazer uma transformação verdadeiramente. Porque hoje vocês podem estar dentro de uma academia, vocês têm muitos que têm direito à cota, e estão tudo no conformismo também da cota. Nós não queremos cota. A cota é essencial, mas nós queremos a igualdade dentro das academias. Democratizar também a psicologia, que não tem capacidade de
tratar da doença da mãe do gueto. Porque a psicologia, ela foi feita para tratar a doença da burguesia. Que tem um fricote, já vamos deprimido, vamos abaixar. Os psicólogos tratam muito bem. Eu quero ver tratar, porque a doença do rico é fricote. Quando o pai não dá uma mesada, quando quer um tênis de marca, ou ele saiu, ou daí por diante. Mas a necessidade nossa das mães do gueto é respeito. E olhar dentro do interior, dentro do nosso ventre, como um ser humano que foi retirado dos nossos filhos e nada acontece. A gente temos aqui uma blindagem muito grande no estado de São Paulo. É diferente da geografia do Rio. Por mais que se mata no Rio, por mais que se tenha um combate ao tráfico, que não é combate ao tráfico, que ninguém combate ao tráfico, combate pessoas. O tráfico de droga não existe, combate ao tráfico de droga no Brasil. Porque o tráfico é a polícia é o tráfico. Porque quando não tem o Estado quiser, ele tira. Ele blinda tudo isso. Mas tem a conivência da corrupção. Então nós somos vítimas da corrupção. E os crimes de maio é um crime que deu tanto certo pela impunidade que os modus operandi acontecem até o dia de hoje. E ele ramificou para o resto do Brasil esses modus operandi. É toca-ninja, um garupa atirando de moto, ou então o carro preto, o carro prata ou o carro vermelho. Sempre assim. E quando não é, o próprio carro da polícia que mata. A PL 4471/2012, ela foi uma PL que foi de mulheres que exigiram isso, o fim do auto-resistência, resistência de morte. E a gente não tinha como fazer. Chamamos a defensoria, chamamos a pastoral carcerária e ela nasceu de dentro daqui, do estado de São Paulo, esse pedido. E nós pedimos apoio político. Quando a gente pedimos apoio político, apareceu o dono o pai da criança. E a gente não consegue emplacar. 2013, o tempo inteiro a gente lá nas bancadas, fazendo articulação dentro do Congresso Nacional. E a gente não conseguimos atingir todas as lideranças de partido. A gente só não conseguia da bancada da bala e da bancada evangélica. Aí, por surpresa, nós conseguimos, a bancada da bala veio para o nosso lado, mas a bancada evangélica se recusou e resiste até hoje. Porque eles são contra o aborto, mas não são contra o aborto dos nossos filhos criados. Então, a gente tem que ver um outro lado, e dar ouvido, e dar uma proteção, e tentar fazer uma pesquisa. Dá uma ideia para o professor, dá uma ideia para a banca que gosta de desclassificar as falas das pessoas, deixando só uma academia poderosa, como a gente cansamos. Nós fizemos 84 TCC e 32 teses. A maioria nós corrigimos, porque geralmente a banca, ela distorce o que é a realidade da nossa história, e a gente nunca deixamos que isso acontecesse. E a gente faz um desafio. Faça uma pesquisa das doenças adquiridas pelas mulheres. E a gente já está com outra mãe de maio, com câncer, e mais outra com hepatite. Ela já está com quase o fígado todo destruído, esperando outubro chegar para poder adquirir o remédio gratuito do governo federal, que é o remédio da cura. E a gente não aceitamos mais enterrar a mãe. Ver pais também, que os pais também. Porque nós temos em maio, a gente tem um pai de maio aqui, que ele sabe do que eu estou falando. Ele tem uma esposa dentro de casa, que ela está com mal de Alzheimer. Ela está com menos de 15% do cérebro funcionando, esperando o filho dela chegar, porque é um dos desaparecidos. Que nós temos numa lista de mais de 30 desaparecidos de maio de 2006, e até hoje ninguém quis fazer pesquisa sobre isso. Ninguém quis fazer pesquisa sobre maio. Todo mundo quer saber só das mães de maio. Então chegou a hora da gente fazer uma provocação, que nós fizemos também já essa provocação para a academia. Que as mães ganhem bolsa para fazer pesquisa, de quem pesquisa ela, e também da própria academia. Porque se a pesquisa acadêmica ela é boa, é feita com a nossa história, e nós exigimos respeito. Muito obrigada.